Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Retomando, então, os trabalhos da manhã do dia 18 de maio de 2021. Vamos apreciar o item 3 da pauta, conselheiro André Severo Chaves, Laboratório de Análises Clínicas TWA Limitada. Com a palavra, relator. Bom dia a todos os conselheiros. O voto já encontra-se na pasta T. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acordo da DRJ que julgou improcedente a impugnação apresentada pela hora recorrente. Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio. Então, eu vou ler aqui alguns trechos do relatório da DRJ. Trata-se de procedimento instaurado para verificação de indícios de irregularidade do IRPJ-ICS relativo ao ano calendário de 2011, caracterizados pela aplicação incorreta do coeficiente de lucro presumido, aplicando percentual reduzido sem preencher o requisito essencial de ser constituído como sociedade empresária. A contribuinte é um laboratório de análises clínicas constituído sob a forma de sociedade simples limitada. O contrato social de folha 34 e as alterações de folha 38 seguintes indicam que a sociedade fundou-se na extinta forma de sociedade civil, como todos os atos assentados no cartório de registro civil, títulos e documentos de pessoas jurídicas da comarca de Brusque, Santa Catarina, no plano formal, tratando-se efetivamente de uma sociedade simples limitada. Então, basicamente, a controvérsia do caso é com relação à forma de constituição dessa sociedade, para que a contribuinte possa gozar do percentual do coeficiente de redução do lucro presumido previsto no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º, alínea A, da Lei 9249, de 95. A contribuinte, ora impugnante, apresentou peça impugnatória, alegando que foi constituída em 18 de maio de 92, com seu contrato devidamente arquivado no registro civil, que, atendendo os requisitos da Instrução Normativa número 480 de 2004, que normatizou que as clínicas e laboratórios médicos que são tributados pelo lucro presumido se enquadram nos requisitos, podendo equiparar-se a hospitais para fins tributários e reduzindo substancialmente sua carga tributária. Desta forma, quanto à equiparação, as clínicas e laboratórios médicos terão redução de alíquota do IRPJ de 32% para 8% e redução da alíquota de CSL de 32% para 12%. Em substituição, o novo Código Civil criou a figura das sociedades simples a serem registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Empresários para registro na Junta Comercial. Deve, entretanto, atentar para o fato de que, com o novo Código Civil, o complexo normativo aplicável a empresários e não empresários e a sociedades empresários e sociedades simples, ressalvadas algumas exceções bastante limitadas, é exatamente o mesmo, que cabe enfatizar que empresários e não empresários, ao se dedicarem profissionalmente ao exercício de atividade econômica para a produção ou circulação de bens e serviços, rege pelos mesmos princípios e normas, exceto com relação a rigor maior que é exigido do empresário no que tange à escrituração contábil e ao processo de execução coletiva, que o Código de 2002 estabeleceu uma nova classificação das sociedades, considerando-as empresárias ou simples, segundo tem ou não por objeto o exercício de uma atividade própria de empresário sujeito a registro. O empresário sujeito a registro encontra-se definido no artigo 966, que assim considera quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. O cerne da conceituação do empresário e da sociedade empresária encontra-se, portanto, no exercício de uma atividade econômica organizada. É preciso, por seguinte, elucidar o que se deve entender por atividade econômica organizada, porquanto, a partir desse entendimento, é que se poderá construir a linha divisória entre empresário e não empresário, e, por via de consequência, entre sociedade empresária e sociedade simples. Então, basicamente, o contribuinte continua nessa linha argumentativa, no que tange à atividade. Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões: que a solução de consulta número 14 de 2019, parcialmente vinculada à solução de consulta COSIT número 162 de 2014, estabelece as condições para a utilização do percentual de 8% para a apuração da base de cálculo do RPJ, pela sistemática do lucro presumido,
em relação às atividades lá descritas, e que exige que as prestadoras de serviço sejam organizadas sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa. Então, basicamente, a DRJ adotou as razões da solução de consulta no que tange ao requisito formal da forma de constituição da sociedade. Então, aqui no item 15, a solução de consulta. Note-se que, além do atendimento à estrutura física exigida, o serviço deve ser prestado por sociedade empresária. E a DRJ, então, julgou improcedente, com base exclusivamente nesse argumento. Cientificada a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso voluntário. Em sede de recurso, além de reiterar os argumentos da impugnação, destacou os seguintes pontos. A rigor, a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade simples, não empresária, porquanto se enquadra perfeitamente no contido no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, quando enuncia que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. No caso dos autos, restou sopejamente demonstrado que o objeto social da recorrente não se trata de simples trabalho intelectual, porquanto possui um grau maior de desenvolvimento da sua atividade. Note que o grau de organização econômica é tamanho que a recorrente possui um responsável técnico para o exercício da sua sociedade, conforme seus atos constitutivos em anexo, o que nesta perspectiva afasta a pessoalidade característica das denominadas sociedades simples. Em outras palavras, embora a priori a atividade da recorrente seja intelectual, urge destacar que constitui elemento de empresa, porquanto a atividade é exercida profissionalmente e economicamente organizada na forma do artigo 966 do Código de Processo Civil. Simples análise sobre os atos constitutivos da recorrente permite apurar que exerce atividade economicamente organizada, normalmente em razão das filiais constituídas, constituindo verdadeiro elemento de empresa na forma do artigo 966, parágrafo único. É basicamente o relatório, presidente. Passando-se aqui para o voto. Conheço do recurso, é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. A controvérsia da presente lide versa basicamente sobre o enquadramento da contribuinte na exceção prevista no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º, alineado à Lei 9249, para que possa gozar dos percentuais reduzidos de presunção do lucro presumido, de RPJ e CSLL, nos coeficientes de 8% e 12%, respectivamente. Mais especificamente, o ponto fulcral da discussão trata do enquadramento da interessada como sociedade empresária, para que possa usufruir da redução prevista na norma. Como relatado, a autoridade fiscal autuou a contribuinte por constatar que a mesma estava constituída como sociedade simples, o que desautorizaria a aplicação dos coeficientes reduzidos de presunção, o que fora mantido pela DRJ com fundamento na solução de consulta COSIT 14 de 2019. Pois bem, analisando-se os autos, constate que a contribuinte, apesar de formalmente constituída como sociedade simples, trata-se, na verdade, de uma sociedade empresária de fato. Vejamos os seguintes elementos. A terceira cláusula do contrato social da contribuinte indica que a mesma exerce atividade de prestação de serviço em laboratório de análises clínicas. Já a segunda cláusula demonstra que a mesma possui 8 filiais, sendo ainda 2 delas em municípios distintos da empresa. A quarta cláusula prevê que a contribuinte possui responsável técnico, o que é exercido por apenas um dos sócios. As diversas notas fiscais constantes dos autos demonstram que a contribuinte presta serviço de natureza empresarial, tendo como tomadores de serviços hospitais, planos de saúde, dentre outras entidades médicas. Como se vê, a contribuinte possui uma atividade empresária organizada, com diversas filiais, prestando serviço para grandes tomadores de serviço, o que demanda dezenas de funcionários, gerentes, mão de obra técnica, equipamentos, etc. Assim, com base no princípio da verdade material, não há como conceber que a contribuinte seja uma sociedade simples que exerça mera atividade profissional e intelectual, mas o exercício da profissão constitui apenas elemento da empresa. Enquadra-se, portanto, na exceção prevista no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, in verbis. Menciona-se ainda que a presente controvérsia já fora objeto de exame por este tribunal administrativo em situação semelhante, conforme julgado a seguir. Vou ler aqui a parte grifada da ementa.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta por si só a natureza empresária quando presta serviço de natureza evidentemente hospitalar, nos termos do artigo 15 da Lei 9249, com a redação dada pela Lei 11.727 de 2008. No referido acordo, o ilustre relator, o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, exarou a seguinte conclusão: verifico que a contribuinte prestava serviços de diagnóstico por anatomia e patológica e ossipatológica e diagnóstico por laboratório clínico. Entendo que não é possível prestar tais serviços apenas com a atividade intelectual dos seus prestadores. Entendo que a prestação desse serviço exige estrutura física, equipamentos, pessoal e procedimentos submetidos a normas regulatórias que somente podem ocorrer em uma atividade de natureza empresarial. Portanto, afasta a acusação da fiscalização que o contribuinte, apenas por ser uma sociedade simples, não teria natureza de sociedade empresária. Importante esclarecer, por fim, que mesmo considerando que o período fiscalizado seja posterior ao advento da Lei 11.727 de 2008, ainda assim entendo que deve prevalecer a verdade material quanto ao requisito legal, que inclusive já for objeto de adequação pela contribuinte, conforme verifique-se no cartão CNPJ atual. Então, eu emiti o cartão CNPJ da contribuinte e lá já consta no cadastro dela como sociedade empresária limitada. Assim sendo, entendo que os elementos constantes dos autos demonstram que a recorrente não se trata de uma mera sociedade simples que exerce atividade intelectual, mas de uma sociedade empresária de fato, razão pela qual não procede a acusação fiscal. Conclusão, ante exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento. Voto, presidente. Muito bem, doutor André. Alguma dúvida, senhores? Alguém quer fazer algum questionamento? Tem alguma dúvida, conselheiro? Não? Doutor Itamar. Depois, doutor André, a minha ideia é a seguinte: para você criar pessoa jurídica, você registra no registro competente. Então, a sociedade simples é registrada no cartório, aí nasce a pessoa jurídica. A sociedade empresária é registrada na junta, nasce a sociedade empresária. Ou seja, você registra, quem quiser saber se existe aquela pessoa jurídica, vai constar o registro competente. Se vê que tem um registro lá, a pessoa nasceu, senão não nasceu. Eu, de fato, não tenho dúvidas que é uma sociedade empresária por causa da organização dos fatores de produção, como foi muito bem colocado no voto. A ideia é a seguinte: a pessoa, ela era sociedade simples à época, ela não estava, é uma sociedade empresária de acordo com a verdade material, né, que ela mesmo expôs no recurso voluntário dela, que ela organiza os fatores de produção. Então, na época que ela foi autuada, se ela era uma sociedade empresária e estava registrada como uma sociedade simples, ela não existia, ela não estava regular. Eu estou colocando isso pelo seguinte: ela deveria ser registrada na junta comercial, naquela época, porque ela é uma sociedade empresária. Se bem que essa alteração aqui do cartão do CNPJ, hoje ela está regular, ela nasceu. O artigo 45 do Código Civil fala: a pessoa jurídica nasce com a inscrição é o registro no órgão competente. Então, a sociedade empresária, ela nasce, ou seja, cria a autonomia patrimonial, direitos e deveres da pessoa jurídica quando ela nasce. Você registra, você inscreve no registro público competente, seria a junta comercial. Se na época ela não estava regular, ou seja, ela não estava registrada no registro competente, ela estava no cartório de pessoa jurídica e lá não confere personalidade jurídica a uma sociedade empresária. Entendeu? Então, se ela não estava regular, eu divirjo por isso, que ela deveria estar regular, ou seja, exatamente inscrita no registro competente, para depois ela fazer a opção, ter os benefícios que a lei, que é uma exceção, ela tem o direito a 8%. Mas, a meu ver, ela nem existia. Ou seja, ela não estava registrada na junta comercial na época dos fatos. Então, ela não estava regular para usufruir do benefício de 8% a serviço hospitalar, porque a lei diz que tem que ser uma sociedade empresária. A sociedade empresária, sociedade é um tipo de pessoa jurídica empresária, de pessoa jurídica que exerce atividade empresária, né? Aí faz a sociedade, uma pessoa jurídica, exerce atividade econômica empresária, que deve ser registrada na junta comercial. Essa pessoa jurídica que exerce atividade econômica empresarial é registrada na junta comercial.
Então, eu falei todo o raciocínio porque me parece que à época ela não estava regularmente constituída, né? Ela estava registrada no cartório de títulos e documentos, ou seja, ela não havia nascido juridicamente. Então, ela não pode usufruir do benefício. Esse foi o raciocínio que eu queria colocar aí para discussão. Tá. Doutor Camerano, depois doutor Daniel. Pois não. Estão escutando aí? Sim, sim. Pegando um gancho aí no que o conselheiro Itamar fez suas considerações, realmente tem que ser observada a determinação legal da empresa ser uma sociedade empresária, com o artigo 966 do Código Civil. E não uma sociedade simples, como a recorrente me parece ser. Isso porque, a partir da alteração da lei, dada pela Lei 11.727, de 2008, a condição para a redução do coeficiente para 1% é que a empresa tem que ser uma sociedade empresária. E o que significa ser uma sociedade empresária? Significa você ter uma atividade econômica, uma estrutura organizada, vinculada para quê? Para a produção de bens e prestação de serviços. Uma estrutura econômica. Então, ela tem que ser uma sociedade empresária. Ela não pode ser uma sociedade simples. A não ser que... Por quê? Porque a prestação de serviço médico, ele pode fazer parte de uma sociedade simples, desde que como elemento de empresa. Desde que ele funcione como elemento de empresa. E o que significa isso, funcionar como elemento de empresa? Fazemos, então, aqui uma distinção entre serviço hospitalar e laboratório de análise clínica, né? Um serviço hospitalar e uma clínica. O serviço hospitalar, é inegável que o médico tem a prestação do seu serviço intelectual, científico, o médico presta num hospital, isso é inegável. Só que ele tem todo um aparato por trás, ele tem equipamento cirúrgico, tem atividade de hotelaria, tem internações. Então, o médico funciona como um elemento de empresa. Então, o serviço hospitalar está caracterizado, hospital 8%. No caso de uma clínica, me parece que é esse aqui o caso, o serviço prestado aqui é da natureza própria do sócio, que são farmacêuticos. Eles são farmacêuticos. Eu não vejo eles como uma estrutura organizada, como determina o Código Civil, no 966, que tem que ser uma sociedade empresária. Como muito bem alertou o conselheiro Itamar, ele não fez essa passagem para se registrar como sociedade empresária. Que essa é uma motivação da negativa da fiscalização em considerar a redução do coeficiente. Né? Então, no caso, a prestação dos serviços do sócio aqui, que são farmacêuticos, eles não funcionam como um elemento de empresa. É o próprio serviço dele que está sendo exercido, né, na prestação do serviço. Deixa eu ver algumas outras aqui. Então, por exemplo, no contrato social da empresa, né, deixa eu ver aqui, ela tem várias alterações contratuais, começou em 98, teve uma alteração em 2000 e teve uma alteração em 2004. Nós estamos tratando aqui de ano calendário 2004, 2005. Então, até 2004, era uma sociedade em laboratório de análise clínica. Os próprios sócios prestavam serviço. Em 2012, que já foge do escopo do ano calendário que nós estamos tratando aqui, em 2012 foram criadas diversas filiais. Né? Diversas filiais. Nesse caso, faz-se necessário até que ele seja uma sociedade empresária, porque os sócios não podem prestar serviço em 10, 12 filiais ao mesmo tempo. Então, é necessário que de se aceitar que seria uma sociedade empresária, mas lá em 2012. Então, em 2011, me parece, ele fez a inscrição como sociedade empresária. Os sócios, o senhor Werner e o senhor Milton, eram ambos farmacêuticos, tanto que estavam cadastrados lá direitinho, na sociedade civil e tudo. Tinha também mais uma pessoa, que era oficial de farmácia. Depois, esses eram os únicos componentes dessa sociedade civil, todos farmacêuticos. Né? Depois que o senhor Werner faleceu, que entrou uma pessoa,
a título de administrador de empresa, e ficou uma responsável técnica também farmacêutica, mas isso tudo foi alterações efetuadas em 2012. Como quero dizer que em 2004, 2005, nós tínhamos sócios farmacêuticos nesse laboratório. Primeiro, ele não estava registrado como uma sociedade empresária, que deveria tê-lo feito a partir de 2008, que a lei determinou assim, e foi ratificado no Código Civil. Então, senhor presidente, eu acho que não se tem uma alteração a partir de 1º de janeiro de 2009, em obediência ao comando legal da Lei 11.728, que é editada em 2008, mas válida a partir de 1º de janeiro de 2009, que diz, você quer se beneficiar da redução do coeficiente, você tem que ser uma sociedade empresária. Então, vá lá e faça o seu registro. É isso que a lei determinou. Quem antes estava registrado como sociedade civil, no registro de sociedade civil, tinha que migrar para um outro registro, que era de sociedade empresária. E essas coisas aqui me parece, eu não vi nos autos isso. Me parece que, além disso, de ele não estar caracterizado nem registrado na junta pertinente às sociedades empresárias, como me parece que ele não é, de fato, até essa data, lá em 2004, 2005, ele não era uma sociedade empresária nos moldes atuais. Ele era uma sociedade simples que os próprios sócios faziam os exames. Entendeu? Eu não vejo a estrutura organizada que ele tinha no laboratório dele. Até porque não tem o requisito primordial que seria o registro como sociedade empresária. Essas considerações que eu gostaria de fazer. Só. Conselheiro Daniel, depois conselheira Letícia. Presidente, essa questão de estar como sociedade simples ou não, para mim é uma via de mão dupla, né? Porque a gente tem a figura aí da sociedade de fato. Então, independente que ela tivesse registrada como sociedade simples, se a Receita entendesse que ela seria sociedade empresária de fato e aplicasse uma tributação diferenciada, iria atuar como sociedade empresária. O que a gente precisa avaliar aqui é, de fato, a atividade exercida por ela, até porque só a partir de 2008 é que, de forma clara, né, foi trazido esse requisito da sociedade empresária. Mas, repito, para mim isso não é primordial. Ele poderia nem ter CNPJ, mas se fosse uma sociedade empresária de fato, teria aplicação aqui, tanto para ônus como para bônus, né? Então, isso daí que tem que ser analisado no caso. Agora, esse ponto é que precisa ver se no período estava caracterizado realmente que ele já exercia atividades próprias de uma sociedade empresária, ou se de fato, no ano aqui discutido, que é 2004, 2005, ele trabalhava realmente diretamente sob responsabilidade de sócios apenas. Isso, para mim, não está tão claro também, se nesse período ele de fato já se caracterizaria como uma sociedade empresária. Se o conselheiro André puder trazer alguns esclarecimentos sobre essa questão. Presidente, só para esclarecer a questão do ano calendário, eu acho que a emenda induziu os conselheiros ao erro, mas o ano fiscalizado é 2011, ele já foi após o advento da lei. De fato, eu estou reanalisando aqui os contratos sociais, as cláusulas mencionadas do contrato social são do ano calendário 2012, ou foram feitas em maio de 2012. Mas os outros elementos que constam dos autos, mais especificamente as notas fiscais, que demonstram prestação de serviços para grandes planos de saúde, hospitais, enfim, o conjunto probatório demonstra que não seria apenas uma mera sociedade simples prestada pelos próprios sócios, assim. Então, só esclarecendo esses pontos. Conselheira Letícia. Eu entendo, na mesma linha do Dr. Daniel, que o essencial, o que a gente precisa ver é, efetivamente, qual era o tipo de serviços que eram prestados, né? Não o tipo de organização. É óbvio que a sociedade civil registrada no cartório de registro
no cartório, ela não é uma sociedade comercial. Mas a gente tem que ver qual tipo de sociedade de fato, assim como ele também seria autuado, mesmo se houvesse o registro na junta comercial, e se ele efetivamente não prestasse o tipo de serviços de uma sociedade empresária. Então, eu não tenho dúvidas que a análise ela é dos fatos do que efetivamente são os serviços prestados, e não simplesmente o registro. Conselheiro Itamar. O microfone, Itamar. Microfone. Eu não tenho dúvida, queria aproveitar aí o gancho, que era uma sociedade empresária. Sociedade empresária, a partir do momento que a sociedade simples é a pessoalidade do sócio. Quando você vai em algum estabelecimento e a pessoa do sócio não é importante, que é um caso de hospital, já é sociedade empresária. É justamente uma discussão na doutrina sobre sociedade simples e empresária. Mas o ponto desse processo é o seguinte: é um benefício, ele deve ser tributado com 32%. A gente não pode confundir sociedade, pessoa jurídica, com a forma de tributação. O doutor Daniel colocou aqui, quando vai ser autuado, não se refere à pessoa jurídica. Se ele for autuado, é porque você pode ser autuado como pessoa jurídica ou como pessoa física. A lei diz que equiparam-se a pessoa jurídica, o microempreendedor, ou a quem desenvolve a sociedade empresária, justamente para ele não ser tributado na tabela progressiva, como pessoa física. Então, a lei diz, equiparam-se a pessoa jurídica, ou seja, uma forma é a forma de tributação, a outra coisa é a pessoa jurídica. Então, se for autuar uma sociedade de fato, vai autuar como pessoa jurídica porque equiparam-se, mas não que eles sejam uma pessoa jurídica, eles estão exercendo atividade empresária. Caso diverso é aqui, para ele se usufruir de algum benefício, que é da percentual do lucro presumido de 8%, ele precisa estar regular. Eu não tenho dúvida, nesse caso, que é uma sociedade empresária, como eu disse, da pessoalidade do sócio. A sociedade empresária, a divisão dela com a simples, que a simples é intelectual, artística, científica, né? Para deixar de ser intelectual, artística, científica, a pessoalidade daquele serviço, da pessoa intelectual, ou artista, ou cientista, ela some, porque tem um fator de produção. E aí se torna empresário, que é o caso. Então, eu não tenho dúvida que é empresário. Mas eu divirjo porque para você usufruir dos 8%, você não tinha a regularidade. Porque a sociedade empresária tem que estar regular, inscrita no órgão competente. Outro paralelo, outro raciocínio é o que eu disse da autuação, né? Então, eu divirjo, eu não tenho dúvida que a sociedade empresária, porém, não estava regular e não deve usufruir do benefício. Essa é a minha visão desse processo aqui. Mais alguém quer fazer algum comentário? Podemos partir para a votação? Ok, então. O voto do conselheiro é por dar provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Cameron. Bom, eu estava baseando no que estava constando lá do 2004, 2005, né, André? Mas me parece que é 2011, é isso? Me parece que é 2011. Mas mesmo assim, o cadastro dele, a mudança, a migração dele para a sociedade empresária foi em 2021. Correto? Exato. Muito bem. É ponto pacífico, a lei determina isso. Ela não quer saber, olha, você pode usar o coeficiente de redução de 8%, desde que seja uma sociedade empresária. Está dizendo que dizer que de fato, não. Ele tem que ser legal, tem que ser legítimo, tem que estar escrito como sociedade empresária. Além do que, eu também tenho as minhas dúvidas, se em 2011 os sócios não continuavam prestando os mesmos serviços farmacêuticos, porque essas filiais, elas me parece foram criadas lá em 2012. Me parece. De forma que eu amo as divergências no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, senhor presidente, porque falta o registro como sociedade empresária e, além de que, eu não entendo ela como sociedade empresária até aquela data de 2011. Eu entendo como uma sociedade simples. É o voto, presidente. É a divergência que eu amo. Ok. Tô, Daniel. Presidente, eu vou acompanhar o relator pelas razões que eu já passei. Para mim,
se ela tivesse inscrita como sociedade empresária, mas de fato não fosse uma sociedade empresária, não garantiria a ela o direito à redução, se isso fosse comprovado pelo fisco. Porque a gente tem o sentido inverso. Ela, apesar de não estar formalmente registrada como sociedade empresária, de fato era uma sociedade empresária, que eu acho que essa é a essência da norma aqui. Então, eu vou acompanhar o voto do relator. Doutor Carlos André. Presidente, eu tô olhando aqui as notas fiscais, os assentamentos ali do ISS, e todos se referem, em 2011, a um único estabelecimento, lá na Rua Zambuja, em Brusque. Né? Grande Brusque. Sim, Grande Brusque. Né? Então, não há elementos aqui, em 2011, que demonstrem essa organização na forma de sociedade empresária, mesmo que, de fato, eu também sou da opinião de que se houvesse elementos aqui que demonstrassem, em 2011, a organização dela como sociedade empresária, embora com a irregularidade já levantada aqui, né, pelo conselheiro Itamar, eu admitiria a tributação conforme os serviços hospitalares. Né? Mas eu não consigo encontrar que em 2011, né, quer dizer, ainda não tinham sido criadas as outras filiais, né, e nas notas fiscais, nos livros de ISS, até onde eu consegui olhar aqui dentro do processo, não vi elementos que me demonstrassem essa organização empresarial, né, que é exigida pela lei. Né? Então, nesse ponto, eu vou acompanhar a divergência. Só um momentinho. Conselheira Luciana. Bom, presidente, eu vou acompanhar o voto do relator, já vista que, conforme por ele indicado aqui, eu entendo que sim, existe a presença, né, do elemento de empresa, ainda que no exercício da profissão de médico aqui, constante no caso, né, na linha do que também argumentou o conselheiro Daniel. Conselheiro Itamar. Eu divirjo pelas razões já expostas, senhor presidente. Ok. Conselheira Letícia. Presidente, apesar das colocações do conselheiro Carlos André, eu acho que um laboratório de análise clínicas, ele se enquadra como uma atividade empresária, porque não há possibilidade de você fazer esse tipo de prestação de serviço sem você alocar fatores de produção, né? Porque você não consegue fazer uma análise simplesmente como uma consulta médica ou uma consulta de um advogado, é diferente. E o sentido da legislação de suportar essa tributação diferenciada é exatamente essa situação, que não é uma mera prestação de serviços por parte dos sócios, né? Então, nesse sentido, eu acompanho o relator. Olha, eu estava esperando o voto de todos para me decidir, porque eu confesso para vocês que eu estava com extrema dúvida, tá? Em relação ao que o conselheiro Itamar falou, em relação ao que o conselheiro Camerano falou, que foram mais pela questão do formalismo, né? Depois, em contrapartida ao que o conselheiro Daniel falou e que o conselheiro Carlos André arrematou, né? Eu já estava indo na linha daquilo que o conselheiro Carlos André havia arrematado, mas a conselheira Letícia me deu um plus, tá? Eu não vejo como um laboratório de análises clínicas, ele não possa estar constituído, montado e funcionando sem ser como uma empresa, um elemento de empresa, tá? Então, por essa razão, eu vou, e considerando tudo que foi dito aqui, tá? Mas especialmente o que foi posto pela conselheira Letícia,
eu voto com o relator, tá? Só Presidente. deixando bem claro. Presidente, Tudo que foi posto aqui é altamente pertinente, tá? E aqui a gente está numa linha bastante, no meu entendimento, pelo menos, né? Uma linha bastante tênue, tá? Entre o que deve ser o correto a ser decidido, entendeu? Mas a Letícia, para mim, ela conseguiu matar, pelo menos para mim, né? Aquela dúvida que eu tinha, ela conseguiu matar para mim. Tá? Diga, André. presidente, só para acrescentar, eu também achei bem relevante as considerações da conselheira Letícia e vou até acrescentar um parágrafo aqui no voto mencionando, tá bom? Ok. Então, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Itamar Arruda. Ok? Ok. O item 4 segue o mesmo entendimento, que o item 3 é o paradigma do item 4, é o repetitivo do item 3, do item 4. Então, vamos ao item 5, conselheira Luciana, Wisdom, Nutrimentos Limitado. O presidente não tem que liberar o apoio? Veja, nós já estamos em 11h57, não é isso? Eu vou interromper, então, os julgamentos e voltamos à tarde com esse processo. Tá ok, conselheira Luciana? Tudo bem, se bem que é um processo rápido, presidente. Rápido assim, mas Mas vocês concordarem já comigo. falta 3 minutos, só. Como é rápido, a gente deixa para tarde e não vai haver prejuízo nenhum. Tudo Tá? bem. Apoio, por gentileza, pode interromper a gravação?